Efeitos da adoção. O primeiro efeito da adoção, e o mais importante de todos eles, que nós já mencionamos, é o fato de que aquela pessoa adotada adquire a qualidade de filho, em todos os seus termos, de modo pleno, sem nenhum tipo de diferenciação ou qualificação discriminatória. Então, o adotado vira filho e, como filho, terá todos os direitos e deveres. Aqueles que foram adotados anteriormente à lei ou anteriormente à Constituição, de igual forma, mantêm todos os direitos de qualquer filho, sem nenhum tipo de diferença, certo? Esse é o primeiro grande efeito e é o efeito mais importante. O segundo efeito é a alteração do sobrenome. Como ele passa a ser filho de outras pessoas, então é essencial que se altere o sobrenome dessa criança. O nome da mãe, o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai. Então, a alteração de sobrenome é sempre automático e obrigatório. A alteração de prenome é possível. É possível a alteração de prenome. Não é obrigatória e nem sempre é autorizada pelo juiz, certo? Mas é possível, sim, a alteração do prenome da criança. Então, a criança já tinha um registro com um prenome X e os pais adotivos querem mudar. Se é uma criança pequena, que não tem registro escolar, que não tem, assim, uma vida de registros de colégio, de clube, de tudo, que conhecem ela por outro nome, então, normalmente, o juiz autoriza a alteração do prenome, certo? Outras vezes, essa alteração do prenome significa o acréscimo de outro prenome, certo? Mantendo o anterior, e às vezes significa até a retirada de prenomes compostos e a manutenção de um deles só, né? Então, é possível, sim, a alteração de prenome, desde que autorizado pelo juiz, desde que haja justificativa para isso. Sobrenome, a alteração é obrigatória. A sentença, como eu disse para vocês, produz efeitos ex nunc. A partir dali, a sentença é constitutiva, ela não é declaratória, ela constitui a relação paterno ou materno-filial. Então, a criança passa a ser filho a partir do momento da sentença, a partir do momento que a sentença transita em julgado. A partir dali, então, ele passa a ser filho e produz os efeitos para o futuro. Exceção, o caso da morte do adotante. Se o adotante, no curso do processo de adoção, vem a falecer, já tendo manifestado de modo inequívoco a vontade de adotar, essa sentença vai retroagir os efeitos para o momento da morte, para garantir a esse adotado o direito de herança. É só para isso, porque, pelo princípio da Saisin, o direito de herança é verificado no momento da morte. Então, naquele momento da morte é que deve ser considerado aquela criança como filho, por isso que os efeitos da sentença vão retroagir ao dia da morte, certo? Muito bem. O registro anterior dessa criança, o registro civil, a certidão de nascimento dessa criança. Bom, será feito um novo registro civil e será expedida uma nova certidão de nascimento. Nessa nova certidão de nascimento não vai constar nenhum tipo de observação que leve ou que possa levar à conclusão de que essa criança foi adotada. Tem que ser uma certidão de nascimento exatamente igual a qualquer outra certidão, sem nenhum tipo de registro diferente ou observação diferente. O registro originário de nascimento, ele passa a ser sigiloso, ele não é anulado nem nada. Ele continua lá no registro civil, só que ele passa a ser sigiloso. Por quê? Porque a regra é que qualquer registro civil de nascimento é público. Então, se eu souber seu nome completo, sua data de nascimento e o cartório em que você foi registrado, eu posso ir lá amanhã e obter a sua certidão de nascimento, sem justificar por que eu preciso dela. É um registro público, qualquer um tem acesso. Bom, muito bem, o registro civil originário da criança adotada não é público, é sigiloso. Então, ninguém pode ter acesso a esse registro, salvo
o próprio adotado, a própria criança adotada, ou por ordem judicial. Então, ao adotado se garante o acesso à sua origem biológica, se garante o acesso ao seu registro originário de nascimento. E qualquer outra pessoa que mostrar legítimo interesse perante o juiz. Então, em outras hipóteses, só com autorização judicial. Aí a pessoa vai ter que demonstrar por que precisa daquele registro, por que precisa comprovar. Por exemplo, eu fico sabendo que duas pessoas que vão se casar são irmãos biológicos e não sabem porque um foi adotado por outra família, e eu apresento impedimento para impedir a realização desse casamento. É a hipótese em que o juiz iria me autorizar a ter acesso ao registro civil originário para comprovar exatamente a origem biológica. Então, o registro civil originário não é cancelado, permanece no mesmo registro civil que foi feito, só que de modo sigiloso, e só terá a ele acesso o próprio adotado, que tem direito à informação, e qualquer outra pessoa, desde que autorizada pelo juiz, que mostrar legítimo interesse. E o último efeito da adoção é que o fato de que a adoção é irrevogável, absolutamente irrevogável. Certo? Então, quando vocês ficarem sabendo que uma pessoa adotou uma criança e depois foi revogada, busquem a realidade da história, porque, por certo, não foi assim. Ou foi uma adoção irregular, ou foi uma adoção brasileira, ou não foi uma adoção, certo? A adoção decretada, constituída por sentença judicial transitada e julgado, é irrevogável. E como eu disse também para vocês, lógico, é irrevogável, mas como a pessoa passa a ser pai, também está sujeito à suspensão, passa a ser pai, passa a ser mãe, também está sujeito à suspensão do poder familiar ou à extinção do poder familiar nas hipóteses da lei. Então, adquire a qualidade de filho, o sobrenome é sempre alterado, na certidão vai constar o nome do pai, o nome da mãe, eventualmente, né? O nome dos avós paternos e maternos, certo? O nome dos avós dos genitores, e, logicamente, assim, o sobrenome da criança será alterado. O prenome pode ou não ser alterado, de acordo com o interesse dos adotantes e com autorização judicial. Os efeitos da sentença são ex nunc, havendo a exceção de quando a pessoa morre durante o processo de adoção, produzirá efeitos retroativos. O registro civil anterior, ele passa a ser sigiloso e o novo registro não vai constar nenhum tipo de observação de que essa criança foi adotada, e uma vez adotada, essa adoção é irrevogável.